Olá pessoal, em mais um episódio do canal Patu Pati, conversando semanalmente sobre a história de Patu. E no episódio dessa semana nós vamos conversar sobre os 132 anos de emancipação política do município de Patu, um pouco da sua história, um resumo bem breve para vocês, tá? Tomando com base aqui o livro, Patu, Lugares e Memórias, da minha autoria, Inicialmente, para falar de Patu, nós vamos falar da origem do nome Patu, Paatu é uma palavra indígena, segundo Luís da Câmara Cascudo, significa terra alta, chapada, planalto, serra do estrondo, Também tem outra versão do Pati, que Pati só é uma planta, uma palmeira cor catolé, que temos muito na Serra de Patu, Então, Pati também pode ser que a origem pode advir desse nome Pati. Existe uma versão mais lendária, mais popular, onde dois irmãos estavam conversando e um disse para o outro: olha, quando eu morrer, essas terras ficam Patu. Mas isso é uma versão bem folclórica, lendária, popular, Não tem muita sustentação, científica, só mesmo uma versão mais popular, Então, os nossos primeiros habitantes, de Patu foram os índios cariris, que primeiros habitaram essa terra, pelo que se tem registro. E lá, pelo ano de 1718, o padre Francisco Pinto, acredito que o padre português, Francisco Pinto, já pisava nossas terras, em 1718. Em torno de 40 anos depois, já os primeiros criadores já se instalavam aqui no pé da Serra de Patu, como o capitão o Leandro Saraiva de Moura, a sua esposa Maria José de Jesus, o filho Geraldo Saraiva de Moura, a irmã Cosma Leitão de Carvalho, que é casada com o capitão Inácio de Azevedo Falcão, Então, já eram os primeiros criadores, moradores aqui do pé da Serra de Patu, Registramos também, pessoal, que já em 1758 o coronel Antônio de Lima Abreu Pereira já se instalava na Serra do Lima, em Patu, e ao lado da sua esposa Paula Moreira, eles fizeram a doação de terras, de um terreno, para a construção de uma capela, uma capela de Nossa Senhora dos Impossíveis, Isso aconteceu em 1758. Já em 1777, o capitão Geraldo Saraiva de Moura passou a administrar o patrimônio de Nossa Senhora das Dores, porque a irmã dele adotiva, a Cosma Leitão de Carvalho, doou uma faixa de terras, para a construção da Capela de Nossa Senhora das Dores, aqui no chamado Patu de Dentro. E ao redor dessa capela, no entorno da capela, surgiram assim as primeiras residências, as primeiras casas. Portanto, o capitão Geraldo Saraiva de Moura é considerado aí o fundador de Patu, porque em 1777 ele passou a ser o primeiro administrador do patrimônio de Nossa Senhora das Dores, Já em 1852, Patu cresceu e passou a ser distrito, o distrito de Paz, pertencente ao município de Imperatriz, hoje é a cidade de Martins. Em 1852 também surgiu, foi criada a paróquia de Nossa Senhora das Dores, e o primeiro pároco foi o padre Estolano, Seguindo aqui mais informações, que no ano de 1890, em 25 de setembro de 1890, portanto, aí 132 anos, Patu conseguia sua emancipação política. O que é a sua emancipação? Ela separou-se de Martins, desmembrou-se de Martins. Patu passou a conduzir os seus próprios destinos, se tornando assim uma cidade independente. Isso aconteceu em 25 de setembro de 1890, Já continuando os registros históricos de Patu, em 1927, pessoal, o cangaceiro Lampião ameaçou invadir Patu, Ele estava aqui na região, vindo de Marcelino Vieira,
Antônio Martins, onde ele fez arruaças por lá e ele ameaçou invadir Patu, né? Então vários patuenses se armaram e foram para as entradas de Patu para esperar o bando do cangaceiro Lampião, né? Isso aconteceu em 1927, mas aí Lampião foi informado que Patu a padroeira de Patu era Nossa Senhora das Dores, que é a mesma padroeira do Juazeiro do Padre Cícero. E Lampião tinha devoção, né? Era muito devoto do Padre Cícero, né? E teve medo, né? Em respeito a ele, não invadiu Patu. Pelo menos essa é uma versão, porque a padroeira do Juazeiro é Nossa Senhora das Dores. E também diziam que ele tinha muito receio de cidade que tinha apenas uma torre, né? A igreja tinha apenas uma torre, né? Então ele desviou o caminho e foi em busca de Lucrécia, onde lá em Lucrécia teve muitas arruaças, e também terminou lá por Mossoró, né? Onde ele invadiu Mossoró, mas lá ele encontrou resistência, né? Do prefeito da época, o Rodolfo Fernandes, e também do Padre Mota, que com a população armada deu uma chuva de balas em cima do bando de Lampião, e lá aconteceu um estrago muito grande, né, nessa história. O cangaceiro Jararaca faleceu e Lampião correu de Mossoró, né? Por isso que tem aí a terra da resistência. Então, voltando ainda a contar essa história aqui de Patu para todos vocês, nesses 132 anos de emancipação política. Patu, no ano de 1932, pessoal, ela foi invadida por jagunços, né? Jagunços porque em 1932 o presidente Getúlio Vargas, ele teve um golpe e ele assumiu a presidência do país. Ou seja, tinha sido eleito um presidente pelo voto, mas aí não aceitaram, né? Não aceitaram ele ser eleito, e o Getúlio Vargas, né, junto com outros, né, lá da época, deu o golpe em 1932, sendo presidente da República, né? E muitos dos adeptos do Getúlio Vargas andavam nos municípios onde tinha alguém que não tinha o mesmo pensamento político do Getúlio Vargas, eles botavam para fora, tiravam do poder. E aqui em Patu não foi diferente. Os jagunços chegaram em Patu, né, fizeram uma arruaça na zona rural, foram no comércio, prejudicaram o comércio, levaram tudo, roubando, ou seja, foi um verdadeiro terrorismo em Patu, e tiraram do poder o prefeito Rafael Godeiro, que teve que sair do poder. Somente ele voltou à prefeitura no ano de 1936, né? E, pessoal, em 1936, continuando aí a história de Patu, Patu passou a ser cidade, né, oficializada. Patu passou a ser cidade, um projeto da Assembleia Legislativa do deputado Felipe Nério Brito Guerra, tá? E Patu passou a ser cidade em 1936. Nessa época também, o desenvolvimento começou a chegar em Patu com a vinda, né, do ramal do trem, do ramal Mossoró-Souza, passando por Patu, né? A inauguração da estação ferroviária de Patu aconteceu no ano de 1936. Então, nesse período também, de 36, de 40, de 50 até 60, Patu tinha um potencial econômico muito importante através da usina de Alfredo Fernandes, né? Essa usina, com produção de algodão e de caroço de algodão, realmente conduzia a economia de Patu e de toda a região, de todos os produtores. Quem plantava algodão, né, o chamado ouro branco, era comprado, né, e comercializado pela usina de Alfredo Fernandes. Então, realmente foi um verdadeiro, né, período de bondade, de coisas boas, da economia girando, foi nesse período da usina de Alfredo Fernandes, né? E hoje, né, Patu tem muitos potenciais turísticos, né, que podem girar cada vez mais a economia, né? Nós podemos citar de potencial turístico o próprio Santuário do Lima, que foi inaugurado, foi construído pelo padre Henrique Spitz e inaugurado, começou aí na década de 50, mas ele foi concluir praticamente em 1969, né? Uma das 7 maravilhas do Rio Grande do Norte, o Santuário do Lima, e o padre Henrique, nós devemos muito a ele por essa benfeitoria para o nosso município, esse santuário, né, religioso, tá?
Mas nós temos muitos outros potenciais turísticos e econômicos, nós podemos citar aqui, né? A Gruta do Cangaceiro Jesuíno Brilhante, que é uma história de Patu, né? Da peleja dele com a família Limão. Temos aí a comunidade quilombola do Jatobá, uma das primeiras comunidades a ser reconhecida no Rio Grande do Norte, a comunidade quilombola do Jatobá, é um fator histórico e cultural também, né? O grupo folclórico Boi de João de Arthur, que é uma cultura, né, viva desde 1976. Temos as piscinas naturais nas Serras de Patu, né, tanto na Serra de Patu como na Serra do Pelado. Temos o Cruzeiro de São Sebastião, instalado na Serra de Patu, né? Temos prédios históricos, temos a rampa de voo livre, a segunda melhor rampa de voo livre do Nordeste é em Patu, né, atraindo pilotos do mundo inteiro para a prática do esporte radical do voo livre, né? Eles decolando aqui da serra, vão aterrissar em outros estados, como no Ceará, no Piauí, até no Maranhão, né? Então realmente é importante essa rampa de voo livre, né? A nossa gastronomia, né? Que já está se tornando um produto cultural turístico, né? Muitos estabelecimentos de Patu, famosos aí, né? Restaurantes como o Jesuíno Brilhante, a Churrascaria Vai Gordo e outros aqui do nosso município, né, com a sua comida, a sua gastronomia, atraindo a pessoas de outras regiões, né, para Patu, né, como uma forma também de lazer, né. E toda a produção cultural, nós temos muitos artistas, né, Patu é um verdadeiro celeiro de artistas, né, tanto na dança como, né, nos grupos culturais, como dos cantores, como, né, nos arraios juninos, enfim, né, dos produtos do grupo de João de Arthur, que já falei, de Maria de Arthur, com a gastronomia, né, enfim, no caso do Point VIP também nós registramos, e tantos outros, né, o terminal turístico de Patu, que é um lugar atrativo, tá? Então tudo isso, pessoal, esse potencial turístico também, ele é retratado, apresentado anualmente em uma das maiores e melhores feiras culturais, né? A Feira da Cultura, que nós estamos aí na 37ª edição. Portanto, pessoal, fazendo assim um resumo bem resumido mesmo, né? Bem sintético, né? Sobre os 132 anos de emancipação política, né, do município de Patu, né? Parabéns a todos vocês, e aqui é uma homenagem do nosso canal Patu Pati. Valeu, Patu! Parabéns!